E eu quero convidar você a abrir, por gentileza, sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Eu quero tomar essa porção da palavra de Deus para abrir não apenas a série, mas cada uma das mensagens, porque Isaías tem uma experiência poderosa, gloriosa, impactante. E diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não se tratava apenas de uma visão de Deus tão limitada como muitos outros experimentaram ao longo do Antigo Testamento, porque ele vê Deus assentado no trono, a sua majestade, ainda que tenha ido ao limite do que podia suportar. Ele está num ambiente onde os serafins estão proclamando a santidade de Deus, e essa percepção da santidade de Deus gera um contraste, né? Provoca e realça um sentimento. A expressão do profeta diante da percepção de um ente, de um ser tão santo como Deus é: ai de mim, eu estou perdido, né? Outras traduções dizem: eu vou perecendo. Basicamente, eu vou morrer, eu não posso suportar essa santidade. E eu insisto, a percepção da santidade de Deus realça o contraste da ausência de santidade, da presença de pecado na vida de Isaías. Curioso é que nos primeiros capítulos do livro de Isaías, você vê ele pregando uma mensagem profética forte contra o pecado. Já no capítulo 1, ele começa dizendo para a nação de Israel: o boi conhece seu dono, o jumento seu possuidor, mas Israel não me conhece. E ele vai para cima e bate com força. Mas nesse momento, ele se vê, na linguagem nossa, como farinha do mesmo saco. Ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, sou tão pecador quanto esse povo todo que eu venho chamando a atenção e repreendendo. Curioso é que de tanta coisa errada para ver, o que é realçado nessa experiência é dizer: eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo, as traduções mais antigas só invertem, impuros lábios, para dizer a mesma coisa, né? O que significa lábios impuros? Ele não estava sugerindo que usou batom radioativo ou beijou o que não podia, né? O anjo, quando toca justamente a boca do profeta com a brasa, diz: tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. Está falando de impureza no sentido de pecado. E nós precisamos reconhecer que a Bíblia apresenta uma área, um departamento específico de pecado relacionado à nossa boca, aos nossos lábios, à nossa língua. E Deus tem não apenas o desejo de expor o que ainda precisa ser trabalhado em nós, mas nos levar a um processo de santificação, de mudança, de transformação. O propósito dessa brasa não era apenas perdoar, remover a culpa de um pecado cometido, mas era santificar, era libertá-lo, era empoderá-lo para que houvesse mudança nessa área. Então, essa expressão pecados da língua, na verdade eu tirei do Salmo 39:1, né? Porque são mencionados nas escrituras em outros lugares. No Salmo 39:1, uma oração de Davi, ele afirma: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Para não pecar com a língua. Provérbio de Salomão, Provérbios 10:19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A gente sabe já pela sabedoria popular que falar muito não é coisa boa. Os antigos diziam: quem muito fala dá bom dia para cavalo, né? Mas não se trata apenas de falar o que não deveria,
Aqui a Escritura está falando especificamente, né, de alguém que acaba caindo em transgressão. Ou seja, existem pecados que são relacionados à língua, ao que falamos. E muitas vezes nós criamos uma espécie de psicologia de compensação na nossa cabeça para dizer, mas esses não são dos mais sérios, não são dos mais graves. E o que eu quero, ao separar 3 domingos para tratar disso, é te mostrar que isso é mais sério do que na verdade a gente tem percebido. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, eu quero ler dos versos 33 a 37, palavras de Nosso Senhor, o ensino de Jesus. Ele diz, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ele está dizendo, a qualidade do fruto depende da natureza e da qualidade da árvore. Mas ele segue, raça de víboras, verso 34 agora. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa, verso 35, a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, e aqui ele está falando do coração, tira coisas más. Verso 36 e 37, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Jesus, ele fala que eu e você podemos mudar o tipo de árvore. Podemos nos tornar árvore boa, podemos nos tornar árvore, né, ruim. Como? Dependendo a maneira que eu e você nos conduzimos em relação ao falar. O que falamos revela que tipo de árvore nós nos tornamos. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. O que sai dos nossos lábios expõe o que está do lado de dentro. Então não se trata apenas de um pecado verbal, no sentido de que o que você fala pode agredir ou ferir alguém. Ele na verdade está expondo a iniquidade do lado de dentro. E é um termômetro, é um lugar, né, para eu e você realmente conferir as coisas. Mas quando a Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos dar conta de toda a palavra inútil falada, nós não podemos simplesmente olhar e dizer isso é assunto periférico, secundário, quando falamos da prática da doutrina cristã. Aliás, me permita ler com você um outro texto, que é Tiago, capítulo 3. Eu vou começar no verso 2, vou até o 8. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Em primeiro lugar, todo mundo sem exceção, muitas áreas de tropeço. Nós, quando nos convertemos, tivemos uma experiência de santificação inicial. Deus remove a culpa, o peso, a condenação, a vergonha de pecados praticados. Mas isso não significa que eu e você fomos aperfeiçoados por inteiro. A gente deu uma boa melhorada, graças a Deus. Mas existe agora um processo que nós chamamos de santificação progressiva. O apóstolo Paulo diz em segunda, né, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, sobre aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Então agora seguimos sendo trabalhados por Deus, cooperando com Ele para que a gente mude, até que chegue o bendito dia do ápice da redenção, com a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, onde a Bíblia diz que esse corpo será glorificado, nossa carne será transformada, né? E eu e você vamos vivenciar então a obra final da santificação, que ela será completa com a erradicação do pecado, né, e da nossa carne. Até que esse dia chegue, precisamos da santificação progressiva e precisamos controlar essas áreas. E Tiago, ele aborda os cristãos que ainda não chegaram à perfeição, mas que almejam isso. Todos tropeçamos em muitas coisas, mas ele diz, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Basicamente ele está dizendo, muitas áreas merecem a nossa atenção quando o assunto é evitar tropeço. Ele está dizendo, se você entender o quão sério e estratégico é a questão da fala e conseguir ter vitória nessa área, ele está dizendo que você vai vencer as demais áreas. Então nós não podemos simplesmente olhar para isso e dizer, não é sério, não é importante. Tiago continua e ele diz no verso 3, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente, e vai usar outro exemplo, alegoria, os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, igual freio na boca do cavalo, igual o leme do navio, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha
incendeia uma grande floresta. Você não precisa mais do que uma pequena fagulha para um grande incêndio. E depois de entrar com esse outro paralelo, ele vai dizer no verso 6, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é mesmo posta em chamas pelo inferno. É isso mesmo que você ouviu. Pensa no lugar que o inferno quer inflamar, é a nossa língua. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Ou seja, só existe uma forma de termos vitória sobre essa área. Nós não vamos conseguir isso por nós mesmos. Nós precisamos, como Isaías, nos submeter a um processo divino, sobrenatural, que começa em primeiro lugar com o entendimento de que esse assunto é sério e que precisa ser trabalhado e que sem recurso divino nós não vamos conseguir, mas com a soma de tudo isso eu e você podemos vencer os pecados da língua. E nesses 3 domingos eu quero desenvolver não só o quão séria é a questão da fala, parcelando isso, né, nas introduções, mas eu quero me concentrar em algumas áreas específicas que Deus tem me incomodado bastante falar com vocês. Hoje nós vamos falar basicamente sobre murmuração e insultos. Insulto é uma palavra mais bonita para evitar falar xingamento, palavrão, né? A vulga boca suja. Domingo que vem, permitindo Deus, nós vamos falar sobre maledicência e fofoca. Se você achar mais bonito, mexerico. E no terceiro domingo, nós vamos mexer nas questões de mentira e algo relacionado tanto a ela como ao mexerico, que é calúnia. E eu creio que com isso nós vamos conseguir ter uma percepção da seriedade do assunto e de como nós precisamos trabalhar essas coisas na nossa resposta a Deus, de cooperar com Ele no processo de mudança e de santificação. Então vamos começar enfatizando o problema da murmuração antes de passar os insultos. Em primeiro lugar, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versos 10 e 11, nós temos uma ordenança, né? Não murmureis. É um imperativo, né? Nos chama a uma ação de não fazer algo, mas é uma ordem bíblica, né? A tradução que eu estou usando, a Nova Almeida, diz: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram. Alguns deles está falando dos israelitas do Antigo Testamento, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. A palavra murmurar significa reclamar. Basicamente, ela não é necessariamente um ataque como um xingamento, não é necessariamente maledicência, não entra necessariamente no elemento fofoca, não entra na calúnia, na mentira, mas é reclamação. Agora, quando você olha para aquela geração que saiu do Egito, rumo à terra prometida, talvez a queixa mais repetida de Deus seja bater em teclas como rebeldia e incredulidade, mas o assunto que sempre vem à tona é a tal da murmuração. E o texto está dizendo: não murmurem como alguns deles fizeram e foram exterminados. E na sequência ele vai dizer: o que aconteceu com eles é para servir de exemplo e advertência para mim e para você. Aliás, para que a gente possa entender o quão séria é a ordem de não murmurar, eu gostaria que a gente fosse para esse texto de 1 Coríntios 10. Eu acabei de ler o verso 10 e 11, mas na verdade eu queria te apresentar um contexto maior, lendo versículos anteriores e os posteriores ao que nós lemos. No verso 1, o apóstolo Paulo, que está escrevendo à igreja de Corinto, na Grécia, eram gentios que se converteram, não eram judeus que viveram de acordo com as tradições da lei do Antigo Testamento, que tinham todo o conhecimento de quem eram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, por meio de quem, né, as promessas de Deus foram sendo feitas e o plano de redenção vai sendo apresentado e revelado de forma progressiva. Mas ele mostra que esses gentios convertidos não podiam ignorar algumas informações que estão lá no Antigo Testamento. Ele diz assim: olha, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles.
Eu quero dar ênfase a isso. Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto, ou seja, não entraram na terra prometida, não viveram o cumprimento das bênçãos, das promessas que Deus tinha feito para eles. E aí ele diz no verso 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Antes de falar do exemplo, antes de falar de evitar o tropeço, ele está dizendo, não ignore que nossos pais foram batizados tanto na nuvem como no mar. Beberam de uma pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. Ele está fazendo alusão aos dois momentos onde Deus fez sair água da pedra. E evidentemente ele não está dizendo que aquela pedra, que eram pedras distintas, onde em dois momentos específicos saiu água, que a pedra literalmente os acompanhava. Mas estava dizendo, quem fez sair água da pedra e os sustentou no deserto foi o próprio Senhor. Mas quando ele usa a expressão bebiam de Cristo, ele está fazendo todo um paralelo da experiência deles com a nossa experiência de conversão a Cristo. Foram batizados na nuvem e no mar, batizados no Espírito Santo e nas águas. Comeram do mesmo alimento espiritual. Qual alimento espiritual que está sendo mencionado? O maná. Que Jesus em Mateus 4,4, fazendo alusão ao texto que fala do maná em Deuteronômio 8,3, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não foram apenas alcançados pelo Evangelho, foram alimentados pela palavra de Deus. Beberam da mesma bebida espiritual que emana do próprio Senhor. Ou seja, está falando que todo mundo teve uma experiência de conversão. Como é que se deu a saída do Egito? A libertação deles acontece na celebração da primeira Páscoa. Quando o cordeiro da Páscoa está sendo imolado, o sangue aspergido, eles estavam anunciando profeticamente o que Cristo faria. Paulo vai escrever aos mesmos Coríntios e vai dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ou seja, o sacrifício de Cristo está para nós, como a Páscoa estava para eles. Com a morte do cordeiro, com o seu sangue, eu e você fomos arrancados de uma tirania onde éramos escravos no reino das trevas, fomos trazidos para o reino da luz, nos tornamos povo de Deus. Agora, é possível ter toda essa experiência. E ainda assim a Bíblia diz, Deus não se agradou da maioria deles e eles não chegaram onde deveriam. Porque na vida cristã não se trata apenas de começar bem, mas de ir até o fim, de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E há muitas armadilhas que precisam ser evitadas no caminho. Então o texto está dizendo, isso tudo está registrado como exemplo para a gente não vacilar como eles vacilaram, para a gente não tropeçar como eles tropeçaram. E ele começa falando de um dos pecados, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Mas ele não para na cobiça. Verso 7. Vamos continuar a leitura. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. Está escrito em Êxodo 32:6. O momento onde nós temos o primeiro registro histórico de um carnaval. O povo faz o bezerro de ouro quando Moisés está demorando para descer do monte e começam as festas. E a Bíblia diz que o povo estava literalmente desenfreado, sem freio. Então a Bíblia está dizendo, não sejamos idólatras como eles. Ele continua no verso 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23 mil. A referência agora é Números 25. Quando as filhas dos moabitas, dos midianitas começam a chamar os israelitas, não apenas para uma prostituição física, literal, que já era pecado contra Deus, mas exigiam em troca que eles se curvassem diante dos ídolos delas. E conseguiram combinar idolatria com imoralidade. E a Bíblia fala de uma praga e de muitos morrendo. Então o texto diz, não pratiquemos imoralidade. Como alguns deles fizeram, caíram mortos num só dia 23 mil. Agora vem o verso 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Aqui a menção é Números 21, episódio das serpentes abrasadoras. O curioso, que o pecado principal ali é murmuração. E aí ele emenda no 10, junto com o pôr Cristo à prova. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Por que eu estou lendo isso tudo? Porque normalmente a gente pensa, idolatria, pecado sério. Imoralidade, piorou. Mas quando chega no assunto da murmuração, a gente diz, normal. E a Bíblia não está tratando isso como normal. Está dizendo, vai te enredar como a imoralidade enreda, vai te enredar como a idolatria enreda, vai te prender como a cobiça prende. Isso é chamado de colocar Cristo à prova. Então no verso 11 nós já lemos e diz, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritos para advertência a nós, para quem tem chegado
os fins dos tempos. Dito isso, ele diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não caia na idolatria, não caia na cobiça, não caia na moralidade, não caia na murmuração. Verso 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Quando você olha o quadro completo, não dá para dizer, olhando para uma murmuração, que é algo normal, aceitável, tolerável. E a Bíblia está nos chamando a uma ação específica, dizer: não entre nesse jogo. E nós precisamos entender que a ordem não murmureis é literalmente isso, é imperativo, é uma ordem que não é para ser desobedecida. Então, quando alguém murmura, além de desobedecer uma ordem direta de Deus para não fazê-lo, ele está também afrontando diretamente uma outra ordem divina de que a gente deve fazer o oposto. O que é o oposto? Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão orientado a usar a sua boca para bendizer a Deus, em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, a gente não reclama, a gente não murmura, a gente bendiz, a gente agradece, a gente louva a Deus. E a murmuração, ela é o oposto. Evidentemente, a gente tem a capacidade de conseguir justificar o fato de a gente estar murmurando. Porque a maioria de nós vão dizer: estou reclamando do que está certo eu reclamar. Atos capítulo 6, verso 1 diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Pergunta é: as viúvas estavam mesmo sendo esquecidas? A resposta é sim. Os apóstolos se levantam com toda a congregação e dizem: temos um problema, temos que resolver o problema, temos que consertar o problema, e consertaram. Então, o problema era legítimo, ninguém inventou, ninguém simplesmente criou uma situação que não existia. A questão é como se lida com o problema. A Bíblia diz que a murmuração vem de um grupo específico, helenistas, falando contra hebreus. A expressão helenista fala dos de cultura grega. Então, mesmo em Jerusalém, nós tínhamos alguns que tinham abraçado o judaísmo sem ser. E quando as viúvas estão sendo esquecidas por um motivo, a Bíblia diz: se multiplicou o número dos discípulos. Os apóstolos não davam conta de atender tantos milhares de convertidos. E nós precisamos entender que todo o crescimento gera desafios. Um dia desses, alguém falou para mim: pastor, eu tenho saudade de quando nós começamos lá na Água Verde, um culto só, e dava para pegar na sua mão. Eu falo: eu tenho boas lembranças, mas não quero voltar para aquilo. Hoje nós estamos alcançando muitos milhares de pessoas, e eu estou feliz com mais gente sendo alcançado. Agora, não espere que eu pegue na sua mão. Um dia como esse, de 5 cultos, e alguém falou: pastor, o senhor termina a pregar e já sai. Eu falei: queria você pregando 5 cultos para ver o que é. Então, assim, existem mudanças que são necessárias. Mas se você não sabe muitas vezes como apresentar, você pode gerar certas insatisfações. Então, de vez em quando, você tem que estar explicando, programando. E os apóstolos vão fazer isso. Mas o povo está reclamando, não está olhando para o problema que foi gerado pelo crescimento, que é um bom motivo. Eles estão dizendo: se fosse as viúvas dos hebreus, estava sendo atendido. Porque o problema não é muita gente. O problema é que tem lá a nata, a turma do departamento VIP, esses são atendidos, nós somos... E aí começa uma distorção de qual é o motivo do problema. Porque é a suposição da cabeça deles. Não é o que a Bíblia diz que era o problema. O problema era real, mas a maneira como eles estão reclamando já começa a semear intriga, divisão, discórdia, e a coisa acaba indo para outro lado. Ou seja, a maioria de nós, quando está reclamando, a gente costuma pensar: estou no direito de fazer. E eu sempre digo às pessoas: existem formas corretas de fazer isso. É você simplesmente dirigir aos líderes: olha, nós temos um problema, não sei se vocês estão vendo da mesma forma, quais são as possíveis soluções? É bem mais fácil do que só ficar presumindo e falando. Não importa se estão falando da igreja, estão falando dentro da sua família, do seu trabalho, em qualquer lugar. Agora, nós também podemos, às vezes, estar fazendo a coisa certa do jeito errado. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros. Hospitalidade é largamente trabalhada na Bíblia. Mas ele diz: sem murmuração. Hospitalidade é coisa boa.
Mas a gente pode fazer reclamando. Tudo bem eu receber os irmãos em casa, mas eles precisam ser tão sem noção. Tudo bem eu cozinhar para esse povo, mas precisa comer como se fosse uma nuvem de gafanhoto. Tudo bem abrir minha casa, receber a célula, mas esses pais não podiam ensinar melhor os filhos a não ficar quebrando as coisas dos outros. E aí nós começamos a fazer a coisa certa do jeito errado. E a Bíblia está dizendo, se vai ser hospitaleiro, sem murmuração. Não estraga a coisa boa que você fez reclamando de tudo aquilo que você está fazendo, ainda que seja algo bom. Quem está arrependido de ter vindo? Não, estou brincando, vamos continuar. Em Êxodo, no capítulo 16, a gente tem um retrato de Deus falando do comportamento do povo, que mostra que murmurar contra pessoas, reclamar até mesmo das circunstâncias, não necessariamente dirigindo a alguém, é murmurar contra Deus. Pelo menos a perspectiva que Deus tem do seu povo, que deveria entender o cuidado do governo dele em toda e qualquer situação. Êxodo 16, de 6 a 8 diz: Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Ele disse: Vocês acham que estão falando da gente, mas nós estamos aqui como enviado dele, falando as palavras dele, fazendo as coisas que ele mandou. Então não é contra a gente, vocês estão murmurando. Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. É o momento onde você tem o surgimento do maná na história bíblica. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Ele repete: Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Quando o filho está reclamando dos pais, quando marido e mulher estão queixando um do outro, quando o empregado está reclamando de patrão, normalmente nós achamos que estamos murmurando só contra pessoas. Mas o Deus que nos mandou dar graça, que nos mandou bem dizer, em vez de reclamar, esse é o problema comigo, não é só com os outros. Números 16, de 41 a 45. A Bíblia diz: Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Nós tivemos o relato no mesmo capítulo 16 da rebelião de Coré, Datã e Abirão. O juízo de Deus se manifesta sobre eles, e mesmo Deus deixando claro como lidou com tudo aquilo, a Bíblia diz que o povo murmura contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. A Bíblia diz que quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Saiam do meio dessa congregação e eu a consumirei no momento. A gente não pode achar que murmuração não atrai ira, não atrai juízo divino. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. A Bíblia vai descrever aqui todo um gesto de intercessão. O Arão, que junto com a sua irmã Miriam, lá em Números 12, alguns capítulos antes, foi tratar com Moisés e aprendeu a lição. Ele é o primeiro a pegar um incensário, numa atitude de intercessão, sai clamando pelo povo. Os versos 49 e 50 diz assim: Os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. O homem que tinha errado na mesma área e aprendeu a lição foi correr, ser o primeiro a interceder pelo povo, suplicar misericórdia a Deus. E quando você vê o quanto, não só ao longo do Antigo Testamento, mas no Novo, Deus vai mexendo nesses pecados, nós não podemos olhar para isso e dizer que é algo sem importância. Além de apresentar o problema da murmuração, eu quero destacar aqui na sequência as consequências. A gente leu 1 Coríntios 10:10, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Outras traduções falam, o destruidor. Algo que você precisamos entender é que se evitamos murmuração e entramos no terreno que Deus nos chamou, que é falar bem, expressar gratidão, é se manter louvando a Deus, nós vamos adentrar um cenário de bênçãos. Você lembra de Atos 16? Paulo e Silas, na cidade de Filipos, são presos, passam por um julgamento sumário, se é que dá para chamar de julgamento, não tiveram seus direitos de cidadãos romanos, pelo menos Paulo respeitado, foram açoitados publicamente, foram presos. Eu imagino que muitos de nós, no lugar deles, já estaria se queixando com Deus. É assim que o Senhor retribui quem se dispõe a pregar o Evangelho?
esse é o retorno que nós temos de largar tudo para trás e proclamar o reino de Deus. Eu fico imaginando que alguns de nós poderíamos estar nos queixando para Deus. Se é desse jeito, estou fora, prefiro não continuar. Certamente alguns iam ameaçar Deus dizendo, não dou mais o dízimo, né? Sempre tem crente que imagina que isso vai fazer alguma diferença na hora dele aterrorizar Deus. Mas o que os dois fizeram foi completamente diferente. A Bíblia diz perto da meia-noite. E naquela época, meia-noite tinha esse significado. Era metade da noite mesmo. Ninguém estava acordado dessa hora. Se dormia cedo, porque escurecia cedo. Se levantava cedo, ainda escuro. A Bíblia diz lá pela meia-noite. Paulo e Silas não dormem, não deixam ninguém dormir. A Bíblia diz que os dois oravam e cantavam louvores. E quando eles estão naquele ambiente de adoração, a Bíblia diz que um terremoto chacoalhou aquela prisão. Nesse ambiente de adoração, nós sempre veremos intervenções divinas. Eu lembro quando ainda era adolescente, tinha um livro que era o best-seller no meio dos cristãos na época, chamava O Louvor que Liberta. Ele destacava casos como o de Josafá, segundo Crônicas 20, vai para uma guerra que é impossível ele vencer. Vai debaixo de palavra de Deus, confiando em Deus. Em vez de botar o exército armado à frente, ele bota um coro de levitas, proclamando o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. E o povo junto, louvando e adorando. Deus disse, nessa batalha vocês não vão lutar. E não fizeram nada. E Deus disse para eles, fiquem parados, vejam o livramento do Senhor. E eles vão só louvando. Ninguém precisou usar arma. Confusão no arraial do inimigo. Deus simplesmente resolveu o problema. Quando eu e você aprendemos a bem dizer, nós vamos ver terremotos, nós vamos ver circunstâncias mudadas, nós vamos ver porta de cadeia, de prisão, de tentado nos colocar aberta, porque há uma ação de Deus. Agora, quando alguém murmura, além de não ter a bênção da intervenção, o que ele vai viver é o oposto. Pereceram, foram destruídos pelo exterminador. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, lá em Efésios 4, não está dizendo que um crente pode acordar de manhã tomado por um momento de sanidade, preencher um formulário, venho por meio desse autorizar o miserável do Satanás a fazer uma devassa na minha vida. O que significa dar lugar ao diabo? Quando quebramos princípios, e normalmente isso acontece pecando, nós quebramos certas barreiras de proteção. E aí, além de não ter a boa intervenção de Deus, nós nos expomos às péssimas ações malignas que possa ter lugar contra a minha e a sua vida. Então, eu nunca conheci, vou completar esse ano 32 anos de pastorado, nunca conheci um crente que murmurasse, que andasse na plenitude da bênção de Deus. Normalmente é o tipo de gente que você olha e fala, morreu no deserto, nunca chegou em Canaã, não vive o melhor de Deus. É impossível ele viver a plenitude das bênçãos e está sempre se expondo, né, a enormes revés desnecessários. Você olha e fala, cara, está exposto à ação do reino espiritual, infelizmente não o de Deus. Então, se o louvor traz intervenção divina, a murmuração nos leva no caminho oposto e nos rouba bênçãos. Então deixa eu apresentar o episódio de Números 14. Eu li antes Números 16. Números 14 é quando eles chegam no limiar da terra prometida. Depois de séculos de promessa, finalmente eles estão diante da terra, é hora de entrar. Mas 12 espias foram enviados, um representante de cada tribo de Israel. Desses 12, 10 voltam com um relatório ruim. Diz, a terra até é boa, mas tem gigante, não é para nós. Deus está de brincadeira, botou o doce na boca da criança para tirar. E eles desanimam o coração do povo. 2 deles, Josué e Caleb, ficam firmes, mas os 10 derreteram o coração do povo. Preste atenção, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a coisa certa, a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer algo, a incredulidade também vem por ouvir. Mas normalmente é aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então cuidado quem que você costuma dar ouvidos, porque isso pode afetar completamente seu destino. A Bíblia diz, Números 14, 26 e 27. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão, até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Não, nós estamos falando da terra. A terra que Deus prometeu, a terra que Deus não vai dar para a gente. É lógico que eles estão falando contra o Senhor. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Esse é o momento que Deus vai falar para aquela geração que Ele tirou do Egito. Ele diz, todo mundo à minha volta, no limiar, na divisa da terra, era entrar e possuir. Deus diz, volta para o deserto de onde vocês vieram. Para cada um dos 40 dias que os espias ficaram olhando a terra, para cada dia 1 ano, 40 anos vocês vão perambular no deserto, até que essa geração inteira morra sem entrar na terra prometida. Os filhos de vocês vão entrar, vocês não vão.
Hebreus 3,19 simplifica isso e diz: vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. É isso que a Bíblia chama de murmuração. Porque em vez dela se apoiar na palavra de Deus e lutar por um posicionamento de fé pelo que Deus falou, é sempre uma reclamação. Ele não vai fazer o que falou, ele não estava levando a sério, ele não tem o poder de fazer isso. E aí o que eu e você precisamos entender, que o que nós vamos experimentar na nossa caminhada não é só a vontade de Deus porque Ele quer. Quando Deus nos faz promessa, e Ele diz para o povo: eu vou levar vocês à terra prometida, Ele sinalizou a vontade, era a intenção dele. Mas quando não existe correspondência, Deus não pode terminar o processo. Você vai ver algumas vezes Jesus dizendo às pessoas: seja feito conforme a sua fé. Ele não estava dizendo o meu poder, a minha vontade. É lógico que o poder e a vontade dele serão acionados pela fé, mas ele está dizendo o que determina o que você vai experimentar, o que você crê. Aí Deus diz: vocês só murmuram e reclamam, eu vou dar a vocês exatamente o que vocês estão falando. Então vocês vão viver exatamente o que passaram a murmurar. Não conheço um crente que vive de murmuração e reclamação, que não viva debaixo dessa sentença, e ele experimenta exatamente aquilo que ele vive murmurando e reclamando. Nós precisamos entender isso. Salmo 106, fazendo uma releitura de Números 14, versos 24 a 27, Salmo 106 diz: também desprezaram a terra aprazível, está falando da terra prometida, não deram crédito à palavra de Deus, pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também espalharia entre as nações sua descendência e os dispersaria por outras terras. Eu digo: vou dar exatamente a vocês o que vocês estão falando. As consequências da murmuração não são apenas as circunstâncias ruins. Ela afeta a essência do propósito que Deus tem para mim e para você, seus filhos, povo dele. Filipenses capítulo 2, 14 e 15. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Para que? Agora vem indicativo de propósito. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, sal da terra, e disse: se a luz não brilhar, não tem motivo e razão de ser. Se o sal se tornar insípido e perder o poder de salgar, não tem razão de ser. E diz: então, cumpra o papel que vocês têm. Se você temos que ser luz e brilharmos no meio de uma geração pervertida, corrompida, nós precisamos entender que a murmuração nos tira desse lugar. Com murmuração nós não seremos irrepreensíveis, com murmuração nós não seremos puros, com murmuração nós não seremos inculpáveis e nem representaremos a natureza do Pai carregamos para ser chamados de filhos de Deus. Pausa dramática para você pensar. Nós não podemos olhar para isso e dizer: é uma coisa qualquer. Então, quando a gente pensa nessas consequências associadas a todas as ordenanças de Deus, não dá para dizer que não é sério. Não dá para tratar de outra forma que não seja pecado. E pecado só se trata de uma forma: arrependimento, e se busca de Deus não apenas perdão, mas santificação. E ainda tem brasa no altar, a minha e a sua disposição, para tocar as nossas vidas. Você pode dizer amém? Mas me permita terminar falando agora da questão dos insultos. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 29, a Bíblia diz: não saia da boca de vocês nenhuma, se você puder repita comigo, nenhuma. Ou seja, nem uma sequer, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. As traduções mais antigas, as mais clássicas, chamadas tradução por literalidade não equivalentes, elas usam a expressão: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra ali traduzida torpe, na minha versão suja, no original grego, de acordo com os léxicos, é a palavra sapros. Significa apodrecido, podre, corrompido por alguém não mais próprio para o uso, gasto, de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. É isso que não deve sair da minha e da sua boca. Não é apenas um insulto, não é apenas um palavrão, não é apenas um instigamento, é tudo aquilo que não edifica. E diz: saia unicamente a que for boa para edificação. Vai edificar a vida de quem está ouvindo? O que eu vou falar vai gerar fé ou vai gerar desânimo?
Vai inspirar ou vai derrubar a pessoa? Vai encorajar ou vai desanimar? Né? Então, nós precisamos entender, a Bíblia diz, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se não vai comunicar a graça, não deveria ser falado. Isso vai envolver todas as coisas, inclusive aquilo que eu e você, quando falamos de palavra suja, precisamos ter em mente, que é o tipo de palavreado que usamos. Em Efésios, na mesma carta de Paulo aos Efésios, na sequência, no capítulo 5, eu quero ler dos versos 3 a 5. A orientação bíblica é clara sobre qual é a linguagem que convém aos santos, ao povo de Deus. E diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Ele não está falando de praticar imoralidade, impureza ou avareza. Ele está falando de falar coisas relacionadas à imoralidade, impureza e avareza. Isso significa que nós já temos a resposta a uma pergunta. Na vida de alguém que se converteu e encontrou a Cristo, as mesmas piadas sujas de antigamente deveriam estar sendo contadas? A resposta é não. O mesmo linguajar de baixo calão que muitos de nós crescemos falando com a maior naturalidade deveria estar sendo falado, não convém a santos. Isso tinha a ver com o velho homem, mas não com o novo homem. Vamos continuar a leitura. Depois de dizer, não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos, ele diz, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo isso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você lembra que ele toca nesses assuntos de imoralidade, impureza e avareza, para dizer não é para falar. E agora ele diz, porque essas pessoas não têm lugar no reino de Deus. Se você seguir a lógica que ele está construindo, ele está dizendo, o problema não é só quem pratica a imoralidade, idolatria e avareza. Até um linguajar que reflete isso já está nos sabotando. Então assim, não dá para simplesmente se converter e acreditar que dá para viver sem filtro. Colossenses capítulo 3, de 8 a 10. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, aqui entram xingamentos, linguagem obscena no falar. Essa expressão traduzida linguagem obscena no falar, do grego ascrologia, significa palavra suja, discurso obsceno ou baixo, né? Palavrão, traduzindo. Não mintam uns aos outros. Esse é um outro pecado da língua mentira que nós vamos tratar em outra mensagem. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Honestamente, querido, nós precisamos entender aonde Deus está tentando nos levar. E não é um lugar onde você chega só com esforço, sem recursos divinos. Mas não é Deus sozinho que te empurra para lá se você não cooperar com Ele. Então nós precisamos entender que isso é parte do processo de santificação, mudança de linguagem. Alguns de nós tivemos o privilégio de crescer em lares onde não se falava tanta baixaria. Outros de nós crescemos ouvindo isso e reproduzimos com a maior naturalidade, porque foi uma vida inteira. Mas a partir do momento que nos convertemos, sabemos que Deus olha para nós com paciência, sabe que somos crianças espirituais que estão num processo de crescimento, mas essas coisas precisam ser faladas, não para que se gere condenação, mas para que se proponha a mensagem bíblica que tem que ser pregada e ensinada de mudança. Em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 5, quando a Bíblia fala de uma das bestas do Apocalipse, a personificação do mal, Apocalipse 13, 5 diz, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Eu não sei te dizer quantas vezes já vi pessoas que num profundo nível de endemoniamento blasfemam contra Deus e xingam todo mundo que em volta. Isso é a linguagem do reino das trevas. Não é a linguagem do reino de Deus, daqueles que foram chamados para andar na luz. Quem está entendendo? Tiago capítulo 3, eu vou usar esse texto numa das próximas mensagens para trabalhar melhor outro assunto, mas aqui também cabe. Tiago 3, de 10 a 12. Ele diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Está falando da boca dos crentes. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Repita comigo, isso não deveria ser assim. Ele pergunta, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga?
A pergunta retórica, para todo mundo responder que não. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou você está com água amarga, salgada ou doce. E a Bíblia diz que nós precisamos ser a fonte correta. Uma fonte que não só não fala o que é errado, mas fala aquilo que é correto. Quem está entendendo, diga amém. Então, a semelhança de Isaías, nós precisamos entender. Estamos falando de áreas que são pecado, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, mas que encontramos um Deus que expõe isso não porque quer condenar, não porque quer que a gente sinta mal a respeito, mas porque Ele quer nos aperfeiçoar. Então, qual é o processo? A semelhança de Isaías, onde chegamos pecado, tem que ter arrependimento. O que é o arrependimento? Em essência, é reconhecer o erro que você cometeu. Outro dia alguém me perguntou: pastor, qual o mistério do toque na boca do profeta? Porque o anjo pega uma brasa lá com a pinça e vai colocar na boca. Qual o mistério? Eu falei: não tem mistério, é a oração que ele fez. Sou um homem de lábios impuros. Se ele tivesse dito sou um homem de olhos impuros, teriam sido 2 brasas nos olhos. Ou como dizia no interior de São Paulo, onde me criei, nos olhos. Aquela área onde você reconhece necessidade é especificamente a área onde Deus pode trabalhar. E quem não reconhece não vai ser trabalhado. Então assim, se Deus não expõe, e o propósito dele não é fazer você meramente sentir mal, é lógico que quando a gente entende, a gente sente mal. Mas a ideia é que a partir do reconhecimento a gente se expõe a um processo de mudança. Em Marcos 2, de 15 a 17, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se você olhar a essência do ensino dele, quem eram os doentes? Ele está falando dos pecadores. Quem é o médico? Ele está falando dele. Como a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, não existe gente sã de verdade. Ou seja, todo mundo é doente, todo mundo precisa do médico, ele que é o Salvador. Mas a pessoa que acha que é sã, ou seja, não enxerga a sua miséria, o seu pecado, ele, Jesus, o médico, não pode fazer nada. Porque tudo parte, como premissa, o princípio de tudo é o arrependimento. É por isso que Jesus veio pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. A fé não vem antes do arrependimento, ela vem depois. Quando Hebreus 6 fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, fala primeiro do arrependimento de obras mortas, depois da fé em Deus. Sempre o arrependimento. Ele precisa ser o precursor, porque não há mudança e transformação sem arrependimento. Então Deus quer expor áreas da nossa vida. Ele quer nos levar ao reconhecimento: está errado, isso não condiz com a nova vida, está mais parecido com a velha, eu preciso de mudança. Esse é o ponto de partida. Mas a partir disso, nós podemos acessar recursos, porque Tiago deixa claro: a gente consegue domar todos os animais, mas não a própria língua. Diz, está cheio de veneno. Aliás, alguns de nós a língua é bipartida, bifurcada a ponta. O veneno corre no canto da boca. Mas com recursos de Deus, todos, cada um de nós, sem exceção, podemos vencer. E o que nós precisamos entender é que Deus não quer só perdoar. Se Ele só perdoa, nós vamos continuar tropeçando nas mesmas áreas, caindo e levantando. Ele tem santificação, transformação para mim e para você. Isso é um recurso sobrenatural que está à nossa disposição. Pastor, como acessá-lo? Além do reconhecimento, existem algumas ações práticas. Primeira delas, se Jesus diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração, nós precisamos mudar o depósito. Você lembra que em Mateus 12 Jesus disse que do bom depósito a pessoa tira coisas boas, do mau depósito tira coisas más. Então nós precisamos trocar o depósito. O que é que está do lado de dentro? Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O crente tem que estar tão cheio de Bíblia que quando alguém esbarra nele, sai versículo. Eu li algum livro quando era garoto, uma ilustração. Imagina uma esponja que está encharcada de água. Onde você aperta, sai o quê? Água. E aí você olha para Jesus, era assim. O diabo vinha tentar cutucar, o que saía? Está escrito, está escrito. Porque se a boca fala do que está cheio o coração e nós enchemos o coração com a palavra de Deus, esse é um excelente começo. Eu tenho, nos últimos anos, tentado repetir um desafio pessoal, de quando faço um período de jejum prolongado de 40 dias, ler a Bíblia toda naquele período dos 40 dias. Você tem que manter uma média de uns 30 capítulos por dia, sem falhar, para conseguir manter aquilo. Esses dias eu estava próximo de uma pessoa, a gente estava viajando junto,
E ele falou: pastor, eu estou vendo que o senhor está concentrado na leitura. Eu falei: meu filho, nosso tempo de conversa aqui está limitado. Eu tenho que ter um bom tempo com Deus todo dia na leitura bíblica. Aí, conversa vai, conversa vem. Ele: parece que o senhor está aí há um tempo. Eu falei: tô. Aí eu contei o que estava fazendo. Ele olhou para mim e falou: mas assimila? Ler um livro inteiro desse em 40 dias? Eu falei: ó, não tem memória, por mais brilhante que seja, que vai lembrar tudo. A questão não é só lembrar tudo. Eu estou renovando minha mente, como diz as Escrituras. Eu estou reprogramando a forma dela de pensar o tempo todo, saturando ela com a palavra de Deus. Eu gosto também de, em períodos pequenos, olhar um assunto só em toda a Bíblia de uma vez. Existem inúmeros benefícios, mas algo que eu tenho aprendido ao longo dos anos: quanto mais cheio da palavra você está, mais será isso que você vai transbordar. Então, nós precisamos desse bom depósito, mas também precisamos de oração específica por vitória nessa área. Jesus nos ensinou um padrão de oração diário. A oração do Pai Nosso não é uma reza a ser repetida, é um modelo de oração e é diária, porque diz: o pão nosso cada dia dê hoje. Nessa oração diária, Ele nos ensinou a dizer: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Se eu e você sabemos que estamos tropeçando na murmuração, nos insultos, os outros pecados que vamos falar semana que vem, e a gente não ora para vencer isso, como esperar que nós vamos vencer? Agora, Salmo 141:3 diz, e eu já repeti várias vezes essa oração do salmista: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Quantas vezes eu falava o que não devia, ou pelo menos não da forma como devia, e eu ia lá e orava e dizia: Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não significa que Deus é que vai assumir o controle, mas a oração do põe guarda me mantém alerta. Eu quero ter respostas rápidas ao teu Espírito, perceber antes de falar, ou consertar o mais rápido possível. E acredite, esse tipo de oração vai nos ajudar. Então, se nós abraçamos o processo, nós vamos crescer em maturidade, nós vamos romper espiritualmente. Isso vai fazer toda a diferença. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós orássemos. Como eu disse antes, cada domingo nós vamos ter começo, meio e fim. Se alguém não conseguir estar todo, vai entender aquilo que está ouvindo a cada domingo, mas com a soma não só de assuntos, áreas de tropeço diferentes, como também ensinando sobre a seriedade do que falamos. Eu acredito que nós podemos ter mais do que informação. Quanto mais nós somos expostos à própria palavra. A Bíblia nos diz no livro de Tiago, no capítulo 1, que aquele que ouve a palavra é como quem está diante de um espelho. Ela tanto expõe a realidade do que nós somos em Cristo, como também expõe aquilo que precisa ser mudado em nós. E Deus quer trazer isso à tona. Repito o que eu falei antes: não para que ninguém saia debaixo de culpa ou condenação, mas estimulado, encorajado sobrenaturalmente a mudar, a viver a transformação. E Deus tem transformação para cada área das nossas vidas. E se vimos que isso é tão sério como apresentamos, não dá para simplesmente ignorar e dizer: a gente não precisa tocar nisso. Que Deus gerou no meu coração, orando, esse tempo de oração, intercessão, em favor da igreja. Sábado que vem eu estou terminando um desses períodos de jejum. Honestamente, eu estava esperando assim, vem com aquela série de mensagens de avivamento, vamos incendiar todo mundo. E o Senhor diz: ajuda eles num ponto crítico. Eu tenho sido muito trabalhado ao longo dos anos por Deus nessas áreas, e ainda estou sendo. E de repente Deus começou a me gerar uma consciência do quão estratégica é essa área. Deus, quando enche alguém do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que Ele quer controlar, fala. Desde o Antigo Testamento a profecia é: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e profetizarão. A Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em línguas. Ao longo de toda a Escritura, ser cheio e falar mostra que Deus quer assumir o controle dessa área. Mas o diabo também, porque a Bíblia diz que a língua é inflamada pelo inferno. Pensa no ponto estratégico da nossa vida, que os dois reinos, de Deus e das trevas, estão lutando. E tudo que Deus está pedindo é: pare de se expor ao reino das trevas e deixe assumir o controle. Eu não estou dizendo que só ter a experiência de falar em língua resolveu o seu problema da língua. Na igreja seria uma maravilha.
Mas significa que continuamente nós temos que nos render ao controle dele e aprender a usar um estilo de linguagem dele. E a boca do crente foi feita para abençoar, não para amaldiçoar, não para murmurar, não para reclamar, não para xingar, não para mentir, não para falar mal dos outros, não para fofocar. Se alguém falou, não pastor, a gente já não chama de fofoca, são atualizações. Falei, enquanto você estiver dando desculpa, não tem transformação. Mas Deus tem algo mais para mim e para você. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, começando por mim mesmo. Nós nos expomos ao Senhor. A ação do Teu Espírito nesse ambiente, a palavra exposta. E nós não queremos sair desse lugar só com informação a ser digerida e processada. Sabemos a importância de seguir meditando naquilo que ouvimos, mas muito mais do que processar apenas no nível humano, racional. Deus, nós oramos por entendimento espiritual, pela aplicação prática do Teu Espírito. Nós oramos por aquele algo mais, pelo toque dos céus, que nos leva a uma consciência como a que houve em Isaías, de reconhecer que há pecados na nossa língua, que os nossos lábios precisam não só de perdão, mas de santificação. Nós oramos que possamos vencer nessa área. Uma área, ó Deus, tão estratégica, tão fundamental, a ponto de Tiago ter dito que quem não tropeça nessa área será varão perfeito, não vai tropeçar nas demais. Nós queremos ser estratégicos nesse processo de santificação e nessas semanas concentrar força, dando atenção e resposta à Tua palavra. Nós oramos por cada um, suplicando graça e favor dos céus, para que haja crescimento, para que haja rompimento espiritual, em nome de Jesus. Se você crê, concorde, diga amém.